Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Jeane e hoje eu vou falar de junção de arquétipo. Então, eu juntei dois arquétipos e eu vou conversar com vocês qual foi a minha experiência, tá? Eu vi um vídeo de um rapaz, né, no qual ele juntou o arquétipo do mago e do cavalo, tá? Vou falar rapidinho aqui. Do mago eu tenho alguns vídeos, né? Eu já juntei esse arquétipo com a rainha de paus, já usei ele sozinho e eu já usei contra os arquétipos que eu não estou me recordando, mas eu vou colocar aqui para vocês, aqui embaixo, ou aqui no final do vídeo. Né? Que é um arquétipo bom para você refletir, para você agir, para intuir, né? Só que às vezes tem uma energia meio parada. E o cavalo é o arquétipo de ação, né? De resolver as coisas rapidamente, causa um pouco de ansiedade e insônia, tá? Eles separados. E outros lado luz e sombra que eu não vou falar nesse vídeo, porque já tem vídeo aqui no canal. Então, gente, eu ativei esse arquétipo durante 10 dias, tá? Porque eu queria agir, eu queria resolver algumas questões, tá? Eu queria estudar, trabalhar mais, me desenvolver mais em pouco tempo. Então, eu resolvi ativar o mago e o cavalo, tá? Então, para mim equilibrar a energia dos dois arquétipos, né? Porque um é de ação, o outro é mais de intuição, de realização, né? De estar com a faca e o queijo na mão para resolver as coisas. E o outro, né? É bem agitado. Então, assim, o cavalo, eu, por ter bastante yang no meu mapa astral, eu não posso ativar ele sozinho, porque aí eu vou ficar muito estressada, enfim. Então eu também juntei para me ser mais racional, porque eu estava passando por um momento assim muito emocional, né? Estava muito emotiva, então eu quis ativar esses arquétipos, tá? Então o que que acontece? Eu consegui realizar meus objetivos, tá? Sem ter muitos efeitos do arquétipo do cavalo, da insônia, agitação. Por quê? O arquétipo do mago, ele quebrou um pouco o efeito do cavalo se eu estivesse utilizando sozinho, né? Porque, como eu falei, o cavalo causa insônia, causa um pouco de estresse, agitação, ansiedade. Mas, equilibrado com o arquétipo do mago, eu consegui, né, não ter insônia e estresse, tá? O lado luz de ativar esses dois arquétipos foi tive uma grande vontade de estudar, aprimorar conhecimentos. Então, assim, estava estudando uma coisa, aí veio um insight de outras coisas que eu poderia estudar daquele tema, tá? E aí eu ia passando várias, por exemplo, eu estava no YouTube estudando, e aí eu via outro vídeo sobre o assunto, eu analisava, escrevia, e ia aparecendo várias coisas para me estudar, e uma coisa se relacionava com a outra, eu tive vários insights, aí eu fiquei escrevendo, estudando e aprimorando, tá? Eu fiquei um pouco mais séria, um pouco mais racional, tá? Já utilizei arquétipos que me deixou mais séria, mas esse me deixou um pouco, tá? Equilibrou essa parte emocional que eu estava sentindo. A minha intuição ficou mais aflorada. E é interessante, né? Porque em algumas questões que eu tinha de utilizar a minha intuição, ai, será que eu faço esse estudo ou aquele outro? Será que eu vou por esse caminho ou pro outro? Então eu tinha ali como é que eu posso dizer? A resolução, né? Mais rápida, sem ficar assim com muitas dúvidas. Então, por exemplo, eu quero fazer esse curso, vamos supor. Mas esse também é bom, esse curso é bom, o outro também. Bom, se eu fizer esse curso, eu vou conseguir atingir este objetivo. Se eu fizer este outro curso, eu vou atingir outro objetivo. Então, eu consegui visualizar os dois objetivos e o que possivelmente eu conseguiria alcançar, tá? Então, eu consegui ter uma intuição um pouco mais aflorada das situações. Então, eu também consegui ficar imparcial, tá? Então, se, por exemplo, alguém vinha me pedir uma opinião, eu faço isso ou eu faço aquilo, o que que eu faço? Eu conseguia ver os dois lados, né, pra pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tinha algum conflito com outra, é que fizeram isso pra mim, como é que eu posso resolver? Então, eu tinha a visão das duas pessoas e conseguia ser imparcial pra opinar, pra ajudar a pessoa a dar um conselho, tá? Então, isso foi muito interessante.
E também conseguir mudar opiniões sobre as coisas, sem ter aquele... Como que eu posso dizer? Tipo assim, só a minha opinião que vale. Não, considerar as outras opiniões, as opiniões alheias, né? Isso foi interessante porque eu consegui conversar com as pessoas e respeitar as opiniões alheias sem ter ali um julgamento. Nossa, a pessoa pensa assim, nada a ver esse pensamento. Não, eu pude entender o que as pessoas estavam apontando, ponderando e mesmo que eu não concordasse, né, eu consegui entender o seu ponto de vista. E, gente, eu tô com a minha filha aqui, tá? Ela tá sonhando, tá? Querendo participar do vídeo. E conseguir ver os dois lados da situação, os dois lados da pessoa, tá? Isso é muito interessante. E qual que é o lado sombra? Gente, por conseguir ver a opinião, ver os dois lados da moeda, a gente fica sem ter uma opinião própria, fica assim só pensando, se eu for por esse caminho é bom, se eu for por aquele caminho também. Aí você fica ali um pouco no mundo das ideias e fica um pouco em dúvida para onde ir, tá? Porque vai chegando várias informações, vários estudos, e aí você fica um pouco perdida, pelo menos foi essa percepção que eu tive. Então eu tinha assim várias coisas que eu poderia realizar, né, que eu poderia fazer em uma situação, enfim, mas o que eu posso fazer? O que eu faço? Entendeu? Eu fiquei um pouco perdida. Também quis gastar com coisas que eu não preciso, tá? Coisas desnecessárias. Então eu estava ali vendo coisas. Então, por exemplo, eu estava estudando, aí vi um anúncio. Aí eu entrava lá para ver as coisas que eu poderia comprar. E aí quando eu fui ver, já passou meia hora, eu tô ali pesquisando e eu nem preciso daquele produto. Procrastinação, então eu sabia o que eu tinha que fazer, mas às vezes ficava ali e não fazia nada. Falta de foco. Como me abriu um leque de oportunidades de resolução, de estudos, enfim, muitas possibilidades, ficou me faltando foco. Então, por exemplo, eu ia estudar aqui, aí aparecia na minha mente outra coisa que eu poderia estudar também. Aí quando eu ia ver, eu já não estava estudando o que eu gostaria de estudar, eu estava fazendo outra coisa, tá? Ou eu sentava para gravar um vídeo, quando eu ia ver, estava em outro site, estava comprando alguma coisa, estava respondendo e-mail, e aí perdi um pouco o foco. E também me tirou um pouco dos filtros. Então, eu falei sem pensar, sem me aprofundar no assunto. Então, por exemplo, eu ia dar uma opinião e falava sem pensar. Quando eu ia ver, meu Deus, o que eu falei isso, né? Por ter falado isso, tá? Então, assim, causou um pouco de impulsividade, né? Impulsividade que é do arquétipo do cavalo, tá? Eu não considero tanto do mago. Então, gente, foi bom porque eu desenvolvi bastante estudos, eu consegui escrever aqui, fazer roteiros para o canal, mas se eu ativasse por mais tempo, eu não conseguiria realizar os meus objetivos. Tá bom, pessoal? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau!